Olá, meus amigos, tudo bem? Eu tô aqui na cozinha pra gente explicar a química do pão, tá? Primeiro, pra gente fazer o nosso pãozinho, a gente vai precisar de farinha de trigo, certo? Lembre-se das aulas de carboidratos, é muito importante. O trigo, gente, ele é um carboidrato, né? Aqui a gente tem o quê? A gente tem um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É um açúcar bem complexo, né? Formado por várias moléculas de glicose, tá? Como que chama o nome desse polissacarídeo? Amido, tem que lembrar desse nome, tá? Além disso, uma outra coisa importantíssima para fazer o pão, gente, é o açúcar, né? A sacarose, beleza? É muito importante o açúcar, vocês já vão entender. Além da farinha de trigo, que é rica em amido, além do açúcar, né, sacarose, a gente tem uma coisa extremamente importante, que é isso daqui. Eu vou até aproximar pertinho de vocês, que é o fermento biológico. Tem um fungo aqui, é o Saccharomyces cerevisiae, certo? São importantíssimos esses três itens. Farinha de trigo, açúcar e o fermento biológico. Além disso, a gente vai ter um ovo, né? A gente vai colocar um ovo, a gente vai colocar sal a gosto, certo? E você pode colocar água morna ou leite. Eu coloquei o leite, depende da sua receita. Mas vamos explicar a parte química do pão, então. O que acontece, gente? Deixa eu pegar o fermento aqui, vamos começar por ele. O fermento biológico, como o próprio nome diz, ele vai fermentar o açúcar, né? Por isso que eu disse que o açúcar é muito importante. A gente fala açúcar, mas na verdade é sacarose, que é o nome do açúcar aqui. E vocês têm que lembrar das aulas de carboidratos. A sacarose, gente, é um disacarídeo, ou seja, ela é formada por glicose e por frutose, tá? Então, a sacarose, que é isso daqui, é formada por glicose e frutose. E o que vai acontecer? O fermento que tá aqui, quando eu digo que ele vai fermentar o açúcar, entre aspas, ele vai se alimentar desse açúcar. E como que ele se alimenta desse açúcar para ter energia, para obter energia? A enzima presente aqui vai quebrar a ligação desse disacarídeo, que no caso é a sacarose. E aí a gente vai ter glicose livre. E aí a levedura, né? Ela vai se alimentar então dessa glicose, vai ter energia. E o resultado disso é a formação de álcool, vai formar etanol. Vocês sabiam que forma etanol? É porque ele evapora. E vai formar também, além do etanol, o CO2. Por isso que a massa do pão cresce, tá? Além do mais, o que acontece? É importante te ressaltar que a farinha de trigo tem um açúcar, né, um polissacarídeo chamado de amido, né, que é formado por várias moléculas de glicose, e a levedura, né, o fermento aqui, que vai acontecer? O fungo presente aqui no fermento, ele vai se alimentar também da glicose que está aqui nesse polissacarídeo, entende? Tá? Mas enfim, a gente vai colocar aqui no forno, ó, tá vendo? Ó, o forno tá ali. E eu tentei fazer aqui, gente, é a primeira vez que eu faço. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó o pão como que ficou, tá cheiroso, tá? E é isso então, tá? Um grande abraço.